Olá pessoal, a gente está aqui para mais uma aula de modelagem de sistemas, né? E a gente vai continuar a falar um pouco sobre a modelagem no espaço de estados, certo? Em alinhamento com o último vídeo que eu já postei. E em princípio, né, é a última aula que eu tenho planejado assim diretamente para a parte de modelos. Talvez fosse até interessante depois falar um pouco sobre identificação de sistemas dinâmicos, né, como é que a gente faz para obter equações diferenciais e outras coisas em cima desses modelos. Mas aí, basicamente, a gente já cobriu o principal conteúdo, né, associado à modelagem, que entra nessa parte de modelagem e simulação. Então, o que eu vou colocar agora, basicamente, vai seguir a sequência de falar um pouco sobre as formas canônicas. A gente vai poder utilizar lá a ferramenta computacional para a gente poder colocar na forma canônica observável, forma canônica controlável, forma diagonal, como é que a gente faz a similaridade, né, disso com a função de transferência. E aí eu vou ressaltar algumas coisas importantes aqui, né? Primeira coisa, em relação à modelagem no espaço-estados. Eu posso ter vários modelos diferentes em espaço-estados que resultem na mesma função de transferência. Então, a função de transferência ela é única, porque nós temos apenas uma relação entre a entrada e a saída, certo? Mas a modelagem no espaço-estados, não. A modelagem no espaço-estados, vamos pensar que ela é uma modelagem mais completa, certo? Então, eu posso envolver dentro dessa modelagem aspectos que não podem ser observados na saída. Por exemplo, alguma coisa acontece dentro do processo, mas não é observado na saída. Então, há algum cancelamento de algum efeito interno que não pode ser observado na saída. Tipo assim, se eu associar com um carro, acontece um bocado de coisa lá no motor e outras coisas, e às vezes dá um defeito em alguma parte lá no motor que não é observada. A gente não consegue ver na relação de entrada e saída. Aí depois estoura o motor, mas já estava acontecendo alguma coisa, mas eu não consegui observar na saída. Então, o modelo de espaço-estados é o carro todo, né, a modelagem do carro todo, mas a minha percepção é o modelo de entrada e saída. Se eu não tenho o modelo completo, eu não posso saber. Né? E todo mundo acho que consegue compreender que existem vários modelos de carro. Né? Mas, em geral, por mais que eu tenha um motor X, Y, Z, por mais que eu tenha um tipo de marcha diferente e outras coisas, em geral, o funcionamento do carro é semelhante. Assim, a percepção de entrada e saída é semelhante. A gente percebe assim, em termos de qualidade, alguma coisa aqui e ali, mas em geral elas são semelhantes. Então é como se fosse mais ou menos isso. Né? Então eu tenho várias estruturas internas do carro, de esquema de motor, radiador, é, enfim, freios e marcha e etc. Mas as relações de entrada e saída podem ser diferentes. Então vou mostrar algumas formas em espaço-estados que permitem algumas coisas para a gente, certo? E é, fora isso, né, a gente vai mostrar como é que a gente faz a solução lá da equação diferencial de maneira que a gente consiga simular essa equação, certo? Então, nesse sentido, eu vou mostrar alguns exemplos computacionais para a gente poder simular um modelo em espaço-estados, certo? Então, o, a modelagem mais comum, né, é aquela modelagem, como eu já falei, no domínio da frequência, que é a função de transferência, que para o caso monovariável, certo? É a mais comum é fazer monovariável,
ele tem uma entrada e uma saída, né? A gente pode representar em função de transferência sistemas multivariáveis. Só para deixar claro isso aqui. Certo? É possível representar sistemas multivariáveis usando função de transferência, uma matriz de função de transferência. Só que o mais comum mesmo na modelagem clássica, eu vou chamar de clássico assim, fazer um puxadinho aqui dos sistemas de controle. Só que a modelagem clássica ela vai ser monovariável. Por quê? Porque resolve muitos problemas, né? Ah, mas o processo é complexo. Sim, mas eu só preciso resolver esse ponto aqui. Então, você vai, pega aquele ponto, né, levanta a equação, sintoniza os controladores e faz com que aquele ponto melhore. Aí depois você vai melhorando outros pontos. Por isso que acaba que o monovariável ele vai resolver mais rapidamente, porque é mais simples e ele consegue resolver o problema específico, né? Aí se você tiver um problema maior, não. Aí você tem que ter uma teoria bem mais complexa, que vai ter que usar álgebra linear, vai ter que modelar a coisa num nível maior, aí depois vai ter que linearizar, essa linearização vai usar no controlador, e aí é, isso cria, né, uma distância entre ser aplicável e não ser aplicável, já que um operador comum não consegue lidar com tantas variáveis, né? Então, é, a modelagem espaço-estados ela tem esse quê de mais complexo, porém ela vai ser aplicável a sistemas lineares ou não lineares, a MIMO, SISO, variância e variando no tempo. Então a gente tem uma análise generalizada que a gente pode aplicar em praticamente tudo que a gente consegue imaginar. Pelo menos os problemas mais atuais a gente consegue resolver boa parte com modelagem espaço-status. Então, é uma abordagem que normalmente não domina o tempo, mas você pode, enfim, fazer transformado Laplace dele, como eu mostrei lá na aula passada, para a gente passar para a função de transferência. Então, dá para fazer a aplicação de outras teorias tranquilamente. O que limita, né, fazer operações aqui é que eu vou ter que fazer operações matriciais, certo? Então, por exemplo, qual é a integral de um sistema de equações, né? Você vai pegar lá e vai pegar aquele AX mais BU e você vai integrar. Aí como é que você integra X? Eu teria que saber como é que é integral matricial, né? Então eu teria que saber como é que eu integro A, matriz, como é que eu integro X, que é um vetor, como é que eu integro B, que é um vetor, e U, que pode ser um vetor também, pode até ser uma matriz. O B também pode ser uma matriz. Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar alguns poucos aspectos, certo? Não vou exaurir aqui o tema de modelagem no espaço-espaço, não é minha intenção, né? Mas pelo menos que a gente consiga encontrar, né? Como é que a gente faz essa passagem de função de transferência para espaço-estado nas formas canônicas e o que essas formas canônicas garantem para mim, né? E depois como é que eu coloco na forma diagonal e o que essa forma diagonal garante para mim, no que ela me ajuda, por que eu faço isso, né? Então lá que eu estou considerando a parte 1, né? A gente já falou aqui sobre a modelagem no espaço-estados, a definição não linear, a linearização, definição linear, né, que é o x ponto igual a x mais bu. A gente falou um pouquinho da equivalência, né, de função de transferência, EDO. Aí eu recuperei aqui esses conceitos de polos, zeros de estabilidade, porque aqui eu também tenho o conceito de estabilidade, certo? Eu queria pelo menos pincelar esse conceito aqui para vocês. E, a gente também falou sobre a conversão, né, de equações diferenciais ordinárias para espaço de estados e vice-versa, né? Então, neste conjunto de vídeos que eu estou lançando, o objetivo é que você que está assistindo seja capaz de. Ah, isso aqui é um sistema espaço-estados. Eu vi um sistema espaço-estados, eu consigo reconhecer esse sistema.
Então, quando você olhar um sistema espaço-estados, um artigo científico, ou um mapa, um manual, né, de instruções, ou alguma coisa que possa ter alguma descrição do modelo que você está utilizando, você possa pensar assim, essa equação aqui está em espaço-estados aqui, era só a gente pegar aquele programa que o professor mandou e adaptar para esse caso aqui. Então, você consegue reconhecer. Adaptar já é outro passo, né? Mas reconhecer, você consegue olhar e saber pelo menos o que ou quem procurar para resolver aquele problema, né? Segundo ponto, modelar em espaço-estados, certo? Através das equações diferenciais ordinárias e funções de transferência, ou seja, praticamente saber usar aquelas funções SS e TF, né? Que eu mostrei na aula passada, que simplesmente você bota lá a função espaço-estados, ou equações diferenciais, e joga para o outro lado, vice-versa, né? Até a modelagem. A modelagem a gente já viu lá no começo, né? Os sistemas eletromecânicos. Então a gente tem as equações. A gente consegue pegar aquelas equações e colocar em espaço-estados? Seria um exercício interessante a se fazer, por exemplo. E aí você joga em espaço-estados e a partir desse modelo em espaço-estados você consegue resolver o problema, né? E aí aplicar a linearização, né? Se o problema for não linear, se você modelou as equações não lineares, ou se você pegou uma equação não linear em algum canto, pegar essas equações, linearizar, né, em torno do ponto de operação, e depois simular os sistemas dinâmicos no espaço de estados. Então a gente vai ainda falar um pouquinho sobre as formas em espaço de estados, certo? E a simulação também a gente precisa dar uma reforçada aqui ainda, porque é basicamente um dos meus objetivos nesse final, mostrar como é que a gente consegue simular, pelo menos para o caso da aproximação de Euler. Vocês veem aqui, pelo menos em termos de forma, vai ficar mais fácil fazer a simulação. E também fazer uma comparação com a expansão em série de Taylor matricial. Né? Como é que a gente encontra a exponencial matricial? Como é que a gente consegue pegar uma função e discretizar? Né? Basicamente isso, que é até uma ligação para processamento digital de sinais. Certo? Como é que você representa esse cara aqui, como é que você passa ele para algo que pode ser simulado. Né? Então, a gente vai trabalhar aqui nesses pontos, né, modelagem no espaço estados ainda, com as formas canônicas, controlável, observável, forma diagonal. Aí eu vou fazer algumas considerações a respeito da estabilidade. Né? Aí nesse sentido a gente vai entrar com autovalores, autovetores e diagonalização. E aí vamos falar sobre a solução da equação de estados. Essa solução aqui é o que vai ajudar a gente a fazer a simulação. Né? Então, nós vamos simular os sistemas em espaços de estados e eu vou falar sobre algumas considerações acerca da discretização, certo? Mas neste caso aqui, eu estou focando para o caso linear. A simulação pode até ser não linear, não tem problema, certo? Mas a consideração acerca de discretização eu vou manter no nível linear, certo? Então eu vou finalizar essa primeira parte do vídeo, que fica com uma introdução para essa primeira parte da aula. E aí na sequência a gente vai falar sobre as formas canônicas, certo? Controlável, observável, de maneira que eu também possa fazer um exercício sobre isso aí, certo? Então, até fica aí para o próximo vídeo.